Bom dia, que alegria nessa manhã de terça-feira, dia 21, poder mais uma vez partilhar o Evangelho da Paz, o Evangelho que nos guia, que nos leva a seguir e perseverar esse Deus maravilhoso. Pedimos a intercessão da Sagrada Família para esse dia de terça-feira, que ela nos acompanhe. E fiquemos agora com mais um bom dia com Maria. O Evangelho se encontra em Marcos 9, do 30 ao 37. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos e dizendo-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa de Jesus, perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados. Pelo caminho, tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida perguntou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo, e quem me acolher está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a palavra de hoje é uma palavra rica, É uma palavra que vem, anteceder aqui a morte de Cristo. É quando Jesus já começa a dizer aos seus discípulos que ele vai ser entregue nas mãos dos homens, que ele vai morrer e mais no terceiro dia ele vai ressuscitar. Os discípulos ficam tudo atordoados, não entendem o que ele está falando. E aqui uma prévia do que Jesus o que Jesus vai passar pela nossa salvação, Aqui já fica certo que Jesus vai passar tudo isso para que nós fôssemos salvos. Mas o lindo dessa passagem é que os discípulos começaram a discutir quem ia ser o maior, Quem ia ser o maior. Mas Jesus dá uma grande lição aqui, a lição da humildade. E aí ele diz: quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Jesus senta e chama a atenção daqueles discípulos. Jesus senta e chacoalha, dá um chacoalhão naqueles discípulos. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos aqueles que servem a todos. Então quer dizer, se eu quero ser a primeira, que eu seja a última e que eu sirva a todos. Isso é um ensinamento de humildade àqueles discípulos. Não tinha nem cabimento a discussão deles, de quem ia ser o maior. Jesus vem e fala ali da morte dele, que ele ia ser entregue nas mãos dos homens para morrer, ressuscitar no terceiro dia, e eles vão discutir quem é que ia ser o maior. E aí ele vem e dá essa grande lição de humildade. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último. Em seguida ele pega uma criança e coloca no meio deles
e abraçando-a disse: quem acolhê-la em meu nome, uma dessa criança, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo o Pai que me enviou. Então, aqui é mais um ensinamento, né? Quantas crianças abandonadas, né? Quantos lugares com crianças abandonadas, precisando de um abraço, precisando de uma acolhida, precisando de uma mãe, de um pai. E eu posso dizer isso, que eu passei por um abrigo, aliás, por 2 abrigos. Nenhum eu não era nem remunerada, né? Eu trabalhei pelo reino, né? E eram crianças que precisavam de amor, de afeto, porque tinha muito desamor, muita dor. Então, naquele momento, é como se nós não abraçássemos aquela criança, mas abraçássemos Jesus naquela criança, né? Que é o convite de Jesus, né? A humildade, né? A se colocar como o primeiro dos últimos, a se colocar servo de todos. E por algum tempo eu servi aquelas crianças de 0 a adolescente, 13 anos, e tivemos que abraçar, tivemos que ensinar, tivemos que acolher, mas a gente precisa ter essa consciência de que eu faço para elas, mas é a Jesus que eu estou acolhendo. E aí a palavra diz: e quem acolhe a mim está acolhendo o Pai que me enviou. Então, quando nós acolhemos os maltrapilhos, as crianças, nós acolhemos Jesus, e acolhendo Jesus, nós acolhemos aquele que nos enviou, Jesus, por amor, porque foi isso que Deus Pai fez, né? Enviou Jesus por amor para morrer numa morte de cruz, ressuscitar no 3º dia e dar-nos uma vida plena, uma vida de liberdade. Então, que nesse dia, nessa manhã, a gente possa refletir esse evangelho. Será que eu tenho sido colo? Que eu tenho sido abraço para alguém? Que eu tenho sido sustento para alguém que precisa? Para uma criança, para uma pessoa que está desesperada? Entenda bem, se nós fizermos isso a essas pessoas, é o que diz a palavra, é a Jesus que nós estamos acolhendo. Então, são 2 reflexões nesse dia. Acolher o meu próximo, como se eu estivesse acolhendo o próprio Jesus, e ter a humildade de, se eu quiser ser o primeiro, que eu seja o último. Se eu quiser sentar na primeira cadeira, que eu sente na última cadeira. Esse ensinamento é lindo. Jesus está ensinando aqui, não é uma coisa de sentar, não. É sobre a humildade. Sobre a humildade. Que nesse dia nós possamos fazer toda essa reflexão. Será que eu estou acolhendo? Será que eu estou sendo humilde o suficiente? Então, o convite para nós, meus irmãos e minhas irmãs, é esse. E que a Sagrada Família de Nazaré nos ensine cada vez mais a ser humilde, como Nossa Senhora foi humilde. Nossa Senhora foi humilde. Quando o anjo anunciou a ela disse: eis-me aqui. Ela era apenas uma criança. São José foi humilde, era um carpinteiro, aceitou o chamado de Deus. Então, que a Sagrada Família nos ensine nesse dia essa humildade, esse acolhimento, esse aceitar Jesus no irmão, e automaticamente nós estamos acolhendo Deus. Sagrada Família de Nazaré, tende piedade de nós. Eu vou
deixar-me